Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce Camargo, sou arquiteta. Venho apresentar para vocês um pouco do meu serviço e aproveito para deixar o meu site, Instagram, Facebook, YouTube e e-mail. E o contato para quem tem interesse em contratar uma arquiteta. Vou falar um pouquinho sobre o meu histórico, né, por onde que eu me formei. Eu sou arquiteta e designer de interiores formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e com a grande paixão em paisagismo também me formei pelo IBRAP como paisagista. Então aqui está um pouquinho sobre o meu perfil, meu portfólio de apresentação da parte toda que eu estudei para o conhecimento que eu vou passar a vocês. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das 3 formas de trabalho que eu atuo, que é assessoria, consultoria e projeto. Então, nós vamos dar início agora na parte de assessoria. O que é uma assessoria? Assessoria é para quando uma pessoa chega e fala: eu gostaria de uma dica de um arquiteto, eu gostaria de uma ajuda. Tudo isso daí é chamado como assessoria. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de assessoria, que é o acompanhamento de obra, administração de obra, dicas de decoração, reforma em baixo temporada para locação, visitas às lojas e fornecedores, vistoria de apartamento ou casas que estão sendo entregues, e laudo de RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Então, vamos supor, você vai fazer uma reforma numa casa ou num apartamento. Obrigatoriamente, você vai fazer uma troca de piso, uma troca de janela ou quebrar uma parede, você precisa dessa RRT para você fazer a obra. Isso é por lei, então é obrigatório você ter o documento do arquiteto e o acompanhamento para fazer essa obra. Agora eu vou colocar como dicas para vocês da assessoria, que é a dica de decoração. Vou explicar como que funciona esse serviço. Quando o cliente chega falando para mim: Joyce, eu gostaria de estar melhorando meu quarto, minha sala, eu sempre falo para a pessoa: então vamos montar um painel de inspiração, que são as dicas que eu vou estar dando para o cliente, que nós chamamos de moodboard. Então a pessoa me envia fotos do ambiente e eu faço uma seleção do que combinaria, o que ficaria como um partido arquitetônico bonito para o espaço. Então eu envio várias fotos, vamos supor, de almofada, cortina, tapete, poltrona. A pessoa escolhe o que ela gosta e eu monto para ela esse moodboard, que é um painel de inspiração, que nós chamamos de dicas de decoração. Então eu estou passando para você toda uma estrutura de como você pode montar seu ambiente, como que pode ser a cor da parede, qual pode ser a luminária, quando é cozinha, quais são os eletrodomésticos que você pode utilizar, na parte de banheiro, qual é o piso que combina, qual é a composição do espelho, a cor das paredes. Então, vou passando todas as necessidades que você tem e você vai me escolhendo o que você gosta e eu monto para você uma prancha chamada de painel de inspiração, que é um moodboard. Então, eu passo todas as estruturas do que você precisa para o seu ambiente e a harmonia que um arquiteto estudou e enxerga, coisa que geralmente o cliente não consegue enxergar. E tudo isso pode ser feito em todos os ambientes da casa. Então, a assessoria é o serviço mais simples de um arquiteto. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre consultoria, que é um serviço intermediário. O que difere a consultoria da assessoria? A consultoria, nós começamos fazendo uma planta baixa de circulação, sendo que na assessoria nós não temos nenhum tipo de desenho, são só ideias, por isso que a gente chama de painel de inspiração, que é um moodboard. Já na consultoria, nós trabalhamos com layout, então nós desenhamos, pode ser consultoria online ou presencial, nós desenhamos o ambiente com medidas, colocamos móveis que podem ser feitos de todo o detalhamento, né, dentro do layout, e a circulação, faz o estudo da circulação. Após o estudo todinho do layout, que foi colocado o desenho, tudo direitinho com a mobília e a circulação, nós fazemos o concept board. Qual é a diferença do concept board e do moodboard? O concept board, nós temos o layout, né, que é a planta baixa com todos os móveis, tudo detalhadinho nessa planta, numerado, e você
Concept Board, você tem todos os numerozinhos que você consegue enxergar a planta e os objetos que vão estar dentro do ambiente. Então, essa é a diferença. Você tem uma planta baixa com um esquema de onde vai ser cada coisa e você consegue visualizar. Então, ele é um espaço para quando as pessoas têm dúvida de circulação, têm dúvida do que pode ser colocado. Então, a gente desenha para a pessoa ver que aquilo vai ficar bom, não vai ficar apertado. A pessoa consegue visualizar melhor. Então, quando o ambiente já vai comprar móveis prontos, que não tem marcenaria, que são coisas que você encontra no shopping, a gente fala que pode ser feita uma consultoria. Ou quando o ambiente falta pouca coisa para ter harmonia, a gente pode estar trabalhando com a consultoria, quando são pequenos detalhes para finalizar o ambiente. Então, é um desenho que ela consegue pegar e comprar os móveis. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre projeto. A gente vai dar entrada em um outro ponto. Então, o que dizer sobre projeto? Projeto é o que todo arquiteto sempre fala para o cliente que é a melhor opção. Por quê? Porque a gente tem várias etapas. Nós temos o layout, que nós desenhamos tudo que vai no ambiente, tem o estudo de circulação, tem o estudo do móvel, se o tamanho está adequado. Logo depois que é feito o layout, nós fazemos as elevações, que são os detalhamentos. Então, as pessoas que têm muita dificuldade, ou até mesmo quando vai fazer marcenaria, a gente sempre fala, olha, é preciso ter o estudo das 4 paredes. Para quê? Para você ver a altura e a composição que vai ficar em cada parede. Aí, logo depois da elevação, que são os detalhamentos, nós trabalhamos com concept board, que é a mesma coisa que a gente falou em consultoria, que você trabalha com layout, tudo numerado para você saber o que vai em cada lugar, mostrando no layout. Depois que a gente faz o layout, nós fazemos o 3D, que no 3D mostra a profundidade do móvel. Então, não acontece da pessoa ficar em dúvida se aquele ambiente vai ficar apertado ou não. No 3D, você consegue ver a composição, se o ambiente ficou com a harmonia que você esperava. Você consegue ver se a iluminação está boa, se a escolha do material foi bom. Então, o 3D num projeto, ele enriquece o olhar do cliente, porque o cliente consegue enxergar, ele consegue ver se a luminária que ele pensou ficou legal, se não ficou muito grande. Então, no projeto, a gente trabalha com todas as informações. Por quê? Vai ter gesso, o gesseiro vai saber ler a planta para conseguir enxergar como tem que ser o detalhamento do gesso. Vai ter todas as importâncias de uma elétrica, de uma luminotécnica para na hora de trabalhar com LED, a marcenaria com os detalhamentos. O 3D apresenta também, se a pessoa tem dúvida, esse armário ficou muito grande, ou essa bancada ficou muito pequena, no 3D ela consegue enxergar. Então, agora eu passei para vocês um geral do que é o projeto, que é o layout, o concept board, o detalhamento das 4 paredes e o 3D. E a gente sempre no projeto dá como cortesia o vídeo de realidade virtual. Aqui eu estou mostrando vários projetos do que aconteceu durante esses anos, né? Algumas coisas que eu coloquei para vocês verem. E eu vou começar a falar um pouquinho o que é cada coisa para vocês conseguirem sintonizar o que está sendo apresentado. Que nem nesse daqui é um 3D que foi feito, né? Então é um render que foi feito para mostrar o quarto de criança. Aqui o lado da menina, a foto posterior é o lado do menino. No projeto seguinte, a gente trabalhou com a planta baixa, que é o layout, que mostra a circulação, como eu venho falando, mostra os móveis, como eles estão expostos ao ambiente com as medidas. Logo depois do layout, nós viemos com o concept board, que mostra o layout e as imagens que estão no ambiente. Depois, o detalhamento do projeto em 2D, que são todas as paredes do quarto. E depois o detalhamento em 3D, que são as realidades virtuais, que a gente faz o render. Então, aqui outro exemplo também de layout, né, que é a planta baixa. Outro modelo de concept board, que tem a planta baixa ao meio. E todos os móveis, todo o detalhamento de referência que vai ser utilizado.
e os detalhamentos em 2D. Aí, logo depois do detalhamento em 2D, nós temos o render do que é o vídeo de realidade virtual, que são as imagens do 3D. Então, geralmente, quando a gente fecha o projeto, a gente coloca 2 imagens de 3D e o vídeo de realidade virtual. Aí, aqui, de novo, um outro modelo de layout. No de baixo, nós temos novamente o concept board mostrando o layout e as referências do que vai ser usado no ambiente. E os detalhamentos de 2D que mostra tudo o que vai em cada parede. Então, se você tem dúvida de que altura vai estar o quadro, no detalhamento 2D, para você fazer a instalação do quadro, vai ter a altura dele. Aqui o 3D que foi feito os renders, mostrando como que o quarto fica pronto. Então, você percebe a importância, principalmente quem não consegue visualizar o projeto. Aqui um outro layout, logo depois um outro concept board que mostra o layout com circulação e os móveis, e ao redor as fotos de referência do que vai ser usado no ambiente. Aqui o 3D desse ambiente que foi feito numa cor lilás, depois numa cor verde. E aí logo embaixo mostra de novo layout, concept board, detalhamento e imagens do 3D. Tanto a consultoria quanto o projeto, no final, eu disponibilizo para o cliente uma lista de fornecedores online e, para quem é de São Paulo, fornecedores de São Paulo, como cortesia. Já a assessoria, eu faço indicações, eu não faço uma lista personalizada. Por quê? Porque é um serviço que toma menos tempo. Então, a pessoa tem alguma dúvida, eu vou passando para ela como sugestões aonde ela consegue encontrar, tá? Só que não é uma coisa tão personalizada como a consultoria e o projeto. Então, eu venho agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo para conhecer a diferença dos 3 serviços de assessoria, consultoria e projeto. Então, já deu para perceber que a assessoria é mais simples, consultoria intermediária e o projeto é o mais completo, né? Então, aqui estão os meus dados. Muito obrigado por todos que escutaram toda a parte de apresentação e aonde você pode me encontrar. Até o próximo vídeo, porque vira e mexe eu fico postando vídeos diferentes, e tendo alguma dúvida é só entrar em